Bem, aqui, sexto ano, nós vamos trabalhar aí com os gráficos especificamente. Então, vamos identificar os elementos de um gráfico, tá? Então, trabalhando com os elementos de gráfico, que é tranquilo, o que é que nós percebemos aqui? Ó? Os gráficos são representações visuais para se colocar determinados dados e alguns tipos de informação ou valor numérico. Então, o gráfico eu vou trabalhar com ele e nele eu vou colocar algum valor numérico referente a alguma coisa, pessoal. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Elementos para a construção de um gráfico qualquer. Então eu vou construir um gráfico qualquer e aí eu vou precisar de alguns elementos. Quais são os elementos que nós vamos utilizar para a construção de um determinado gráfico? Porque eu tenho que mostrar para alguém isso. Então vamos lá. Aqui, ó. Elementos para a construção de um gráfico. O primeiro elemento e fundamental é o título, tá bom? Todo gráfico tem um título. Então, esse contém as informações gerais de um gráfico. No título, vai conter as informações gerais de um gráfico, tá bom? Por exemplo, estamos vivendo aí o que? Esse momento de pandemia. Então, nós temos vários tipos de gráfico de pandemia. Vocês estão vendo nos jornais a aplicabilidade disso, tá bom? Então, nós podemos ter o gráfico referente à pandemia. Só que aí nós temos diversas informações sobre a pandemia. Por exemplo, o número de pessoas contaminadas. Eu posso adicionar um título. Posso colocar número de óbitos como outro título desse gráfico, tá bom? E aí eu vou mostrar essas informações para uma pessoa qualquer. Tá? Temos que pensar que numa sociedade temos pessoas muito bem formadas, mas temos pessoas leigas também. Como é que eu posso expressar uma informação o mais simples possível para que qualquer pessoa possa ter acesso a essa informação? Então, através do título é que essa pessoa vai entender o que está sendo proposto ali. Temos também os números em um gráfico, que eu já falei. Os números são os dados coletados para a construção do gráfico. Por exemplo, quantas pessoas foram contaminadas no dia de hoje? Dia 6/11/2020. Quantas pessoas foram contaminadas hoje, por exemplo, a nível de Brasil ou a nível estadual, no estado de São Paulo, por exemplo? Então, eu vou coletar esses números e vou colocar no meu gráfico. Interessante, tá? E também uma coisa fundamental. Todo gráfico tem que ter uma legenda. Todo gráfico tem que ter uma legenda, tá? Se o seu gráfico não tiver a legenda, como é que a pessoa vai identificar o que ela vai ler, o que ela vai interpretar? Então, o que é essa legenda? Esta trabalha com os dados contidos no gráfico. Então, a legenda vai ajudar você a identificar. Você vai, por exemplo, trabalhar com o número de óbitos na pandemia. Você vai ter que ter lá uma determinada legenda para mostrar, sei lá, no dia tanto do tanto, morreram tantas pessoas. Então, você vai olhar a legenda e vai identificar lá na informação do gráfico o que foi proposto, tá? Então, os elementos do gráfico são... Não esqueçam, para construir qualquer gráfico, nós precisamos do título, dos números, que são os dados coletados, e da legenda. Sem isso, fica impossível fazer qualquer tipo de gráfico. Segue nessa aula um segundo vídeo trabalhando com o tratamento de informações, que são tabelas e gráficos. Eu peguei esse outro vídeo para mostrar para vocês, porque ele trabalha bastante com desenhos e ele utiliza aí alguns recursos tecnológicos bem legais para fazer esses desenhos e fica mais fácil de representar, tá bom? Então, até mais e fiquem com Deus.